Como vão, jovens? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui, não é? A segunda aula concreta, não é? Eu acho, sim, a segunda aula concreta, tá bem? Então, nessa aula vamos estudar a função scanf, que é uma função que, assim como a função printf, que serve para escrever alguma coisa na tela, é uma função que está dentro da nossa biblioteca stdio. O que é que acontece se eliminarmos essa biblioteca aqui, tá bem? E compilarmos isso? E deu uma falha logo vermelho aqui em cima. Entenderam porque é importante termos a biblioteca, ou seja, a caixa de ferramentas? Porque aqui dentro temos aquilo que vamos utilizar. E se eliminarmos tudo isso, por exemplo, e darmos aqui, e deu uma falha, quer dizer que esse printf está dentro daquela biblioteca e não temos essa biblioteca. Vou dar um Ctrl Z e voltar novamente. Agora, o nosso primeiro programa, vamos fazer um programa que soma dois números, tá bem? O nosso primeiro programinha, fora esse que foi o nosso primeiro oficial. Vou eliminar tudo isso, tá bem? E vamos escrever tudo isso novamente para possamos treinar. Primeira coisa, precisamos de uma biblioteca, a biblioteca principal que é o stdio, tá bem? E o ponto H para especificar que é uma biblioteca, tá bem? int main introduz a nossa função principal, tá bem? Que é onde vamos escrever todo o nosso código, tá bom? Abrir chavetas, vou dar uns enter só para termos um espaço considerável, escrevo return, tá bom? Depois eu explico o que é que significa return nas próximas aulas, mas não preocupem com isso, simplesmente façam isso, tá certo? Então, temos aqui a nossa estrutura básica, também a estrutura principal, ok? E vamos fazer um programa que soma números, certo? Eu vou escrever aqui e vou explicando, tá bem? Vamos falar sobre variáveis nesta aula aqui, tá bem? O que é que são variáveis? Variáveis são espaços na memória em que podemos guardar valores, tá bem? E nesse programa, precisamos de um programa que faça soma de dois números. Precisamos guardar o que na nossa memória do computador? Precisamos de um espaço para guardar o primeiro número, não é? Que vamos somar, e precisamos de espaço na memória para guardar o segundo número. E também um espaço na memória para guardar o resultado, ou seja, a soma desses dois números. Vamos fazer a soma de dois números inteiros. As nossas variáveis principais ou mais tradicionais, né, que vamos usar no início, são variáveis inteiras, variáveis decimais e variáveis que armazenam caracteres. Estão a ver como ABC, cardinal, alguma coisa assim. Mas vamos fazer a soma de números inteiros e ao longo do programa onde vamos aprendendo sobre as variáveis, vamos utilizando elas, vamos aprendendo sobre elas. A nossa primeira variável que vamos estudar é uma variável inteira. E para introduzirmos uma variável inteira, dizemos int. Int o quê? Int, uma variável inteira. Eu vou chamar de n1, o nosso primeiro número que vai ser somado. E ele é uma variável inteira, tá bem? É por isso que eu coloco o int e com um espaço aqui também, senão não vai dar certo, ok? Então, depois eu coloco vírgula, porque eu vou colocar aqui outra variável que é da mesma espécie do n1, a variável. Então, lembrando, essa variável aqui é um espaço na memória onde vou guardar o meu primeiro número que vou somar com o meu segundo número que chamo n2, tá certo? Esse n2 vai somar com este outro número inteiro, gerando um resultado que eu chamo de soma, tá bem? E eu chamo isso de uma instrução. E essa instrução aqui, essa linha de código aqui, eu vou fechar dizendo que acabou. Eu fecho com um ponto e vírgula. Tá bem? O que eu queria dizer aqui, acabou. Certo? Então, vou pular para a próxima linha. Clico mais um aqui, só para não ficar pegado. Então, a primeira variável que estudamos é a variável inteira. Números inteiros, quer dizer que vamos somar números inteiros, chamado n1 e n2, e vai dar um resultado que é a soma. Lembrando que esse aqui podia ser qualquer coisa, o nome dessa variável aqui. Podia ser x, y, qualquer coisa, tá bem? Depois eu deixo uma lista lá de nomes que o computador não vai aceitar, tá bem? Por exemplo, não dá para pôr um n, tá bem? Deu logo um vermelho aqui. Ou seja, um número não pode vir nunca antes de uma letra, tá bem? Esse aqui, o underscore, onde é que estás tu?
aqui é considerado um caractere assim normal, tipo uma letra, não? Então eu posso colocar um 1 aqui, tá bem? Só que se eu colocar um 1 à frente também não dá certo, ok? Então vamos colocar N1. Vamos fazer a soma de dois números inteiros que vai originar um número inteiro, é por isso que estão na mesma linha, tá bem? Poderia também escrever aqui int a soma à parte, estão a ver? E eliminar esse daqui, ok? É a mesma coisa, só que como são variáveis todas inteiras, a soma de um número inteiro com um número inteiro gera um número inteiro, todos são inteiros, então podem ficar na mesma linha, ok? Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos pedir que o utilizador insira os dois números. Primeiro vamos inserir o primeiro número. O primeiro número, qual é a função que aprendemos que mostra alguma coisa na tela? É o printf. Estão a ver? Então escrevemos um printf aqui que termina sempre com um ponto e vírgula, tá certo? E aqui dentro escrevemos a mensagem que queremos. Esse printf significa escreva. E escreva o quê? Eu vou dizer ao utilizador, insira o primeiro número. Estão a ver? Insira o primeiro número. Ok, vou dar um espacinho aqui e fica assim. Vamos compilar isso aqui para ver o que é que vai dar. Ótimo, vamos compilar. Ver se tem erro. Não tem erro, então vamos executar. Viram aqui? Insira o primeiro número. Só que não está a dar para inserir nada, não é? O que é esse primeiro número? Vamos estudar a nossa próxima função, que é o scanf. Agora vamos interagir com o nosso utilizador, tá bem? O scanf segue quase a mesma lógica e sempre fecha com um ponto e vírgula aqui no final, tá bem? Se faltar esse ponto e vírgula vai dar falha. Aqui dentro do scanf, tá bem? De duas chavetas, vamos inserir a designação desse tipo de dado, tá bem? Esses aqui são tipos de dados, são variáveis e o tipo de dado dessa variável é inteira, porque são números inteiros. Então, vamos interpretar da seguinte forma. Olha o computador, eu quero que captes do usuário um percentagem D. O que é um percentagem D? É a mesma coisa que um número inteiro, tá bem? Ok? Então, scanf, um número inteiro, percentagem D ou percentagem I de inteiro, tá bem? E depois dessas aspas, colocamos um vírgula e escrevemos aqui quem é o nosso número inteiro. No caso, insira o primeiro número que dissemos aqui, então é o N1, tá certo? Então colocamos N1 aqui dentro. Só que tem um porém. O N1 até agora é uma variável desconhecida, porque não está dizendo aqui que ele tem algum espaço na memória. Para corrigirmos isso, colocamos aqui um e-comercial. Estão a ver? Então, antes do N1, colocamos um e-comercial. Este e-comercial significa que essa variável aqui vai ter um espaço na memória, ou seja, o número que o utilizador colocar vai ser guardado na memória porque ele tem um espaço. É tipo aquelas high schools, não é? Aquelas escolas antigas têm aqueles camarinhos aí e tem aquelas portas e abre e coloca os materiais, não é? A mesma coisa. Então, cada aluno tem o seu espaço na escola para guardar os seus materiais e aqui no nosso programa, essa variável N1 também tem um espaço na memória. E o que é que está a identificar que ele tem é esse e-comercial aqui. Se não tivesse, significa que não tem espaço na memória e ia dar erro, tá bem? Então, insira o primeiro número e o computador vai ler esse primeiro número, tá bem? Vamos compilar para ver se tem erro. Tá alright, vamos executar. Ok, eu cliquei em compilar e executar, mas não faz mal. Vamos inserir o número 3 e clicamos em Enter. Viu que não aconteceu nada, é porque o nosso programa escrevemos para ficar até aqui, ainda não tem nada. Vamos captar agora o nosso segundo número. É a mesma coisa. Printf. Escrevemos aqui, insira o segundo número. Tá bem? E daqui fechamos com um ponto e vírgula sempre e dissemos ao computador, olha computador, eu quero que captes aqui um número inteiro, um %d,
considerem que esse aqui está a dizer um número inteiro, tá bem? E vão aprender isso rapidinho. Computador, leia, pegue um número inteiro, peça ao utilizador que pegue um número que é um número inteiro, tá bem? E depois colocamos uma vírgula. E qual é o número inteiro que vamos captar agora? Vamos captar o nosso, cadê tu? O nosso N2, tá bem? E fechamos com um ponto e vírgula, ok? Então é assim que funciona isso. E vamos dar um compilar aqui, vamos executar para ver. Insira o primeiro número. Eu vou clicar 4 agora, não é? E viram aqui, diz insira o segundo número, assim como escrevemos aí. Eu vou clicar 2. E o nosso programa terminou. Se mostrou esse aqui é que terminou. Então o nosso programa já está meio caminho andado. E o que é a soma agora? Precisamos que o computador faça a soma desses dois números, número 1 e o número 2, o N1 e o N2. Vemos aqui em baixo, tá bem? E vamos dizer o que é a soma. A soma, computador, a soma, em minha variável soma, que é um tipo de dado inteiro, tá bem? É um número inteiro, é igual ao quê? Ele é igual a N1, ou seja, número 1, o nosso primeiro número, mais o número 2, o segundo número, tá bem? E aqui temos a nossa soma e fechamos sempre com um ponto e vírgula. Então vamos compilar isso novamente para ver, tá bem? Executar, é a mesma coisa, inserimos o primeiro número, seguimos o segundo número e a nossa função, o nosso programa acaba, tá bem? Simplesmente o computador tem a soma desses dois números guardado dentro da soma, estão a ver? Dentro da variável soma, que é o mesmo que está aqui, ok? Agora o computador ele tem esse resultado só para ele, vamos fazer com que ele mostre para nós esse resultado. Então, a função que mostra alguma coisa na tela é o printf. O que é que fazemos? É a mesma coisa, fecha-se com um ponto e vírgula e aqui dentro vamos escrever aqui. A soma é dois pontos, tá bem? Eu vou escrever dois pontos, mas podes escrever com igual ou o que quiser escrever aí, mano. Eu estou com dificuldade neste teclado aqui. Tá bem. A soma é o quê? A soma é um número inteiro, 1% de. Estão a ver? É a mesma coisa que escrevemos aqui no scanf, só que acrescentamos aqui a soma é. Então vai aparecer na tela a soma é, só que não vai aparecer %d, vai aparecer um resultado. Só que vamos compilar aqui para ver o que é que vai acontecer. Então, começamos do início, insira o primeiro número, 3, insira o segundo número, 3, ou 4, coloquei aí, e escreveu aqui, a soma é 3, tá bem? Porque 3 é um número aleatório que ele tem aí na memória guardado, tá bem? Mas vamos especificar aqui o que é que vai aparecer. Se não colocamos aqui o que é que vai aparecer, assim como no scanf, o que é que o computador vai captar? Vai captar um número inteiro e esse número inteiro é N2. Então, a soma é, mostra esse resultado, que estamos a dizer que é a soma, e vamos dizer que aqui vai aparecer soma. Depois de vírgula, tá bem? Vai aparecer soma. E essa soma é a mesma coisa dessa soma aqui, que é a mesma coisa de N1 mais N2, tá bem? E vamos clicar aqui em compilar e executar, tá bom? Então vamos clicar 4 e o segundo número é 4. E Enter, a soma é 8. Estão a ver? Vamos executar novamente, não é preciso compilar porque eu não fiz nenhuma alteração. Vamos clicar 10, escrever 10 e Enter 10, Enter, a soma é 20. Estão a ver como é a mágica da linguagem de programação? Então está certo. Vamos fazer uma experiência aqui. Se eu disser que a soma é 1, a soma, o que é que vai aparecer nesse resultado aqui? %d, percentagem d. Vai aparecer a soma e a soma é 1 dessa vez. Estão a ver? Vamos compilar, vamos executar. Embora possamos inserir aqui os números 1 e 2, ao clicarmos Enter, vai aparecer o resultado da soma que é 1. Está bem? Na nossa variável soma, não quer dizer que esse aqui é a soma em si, é o nome que damos à variável que guarda o resultado do número 1 somado com o número 2. Capite?
Então, essa foi a nossa aula em que aprendemos sobre o scanf e o printf juntos, tá bem? Então, estuda aí, se tiver alguma dúvida no comentário, bota a dúvida aí, e na nossa próxima aula vamos fazer um exercício, tá bem? E para que possamos entender isso melhor, ok? Espero por ti na próxima aula.